O vídeo de hoje tem como objetivo apresentar de forma completa a configuração de uma aplicação de controle de nível proporcional para separadores de amônia, utilizando a nossa bancada didática que a gente tem montada aqui na Vaportec, que possui os principais componentes para esse sistema, sendo no caso o ICAD, para a injeção proporcional de amônia, montada sobre um bloco ICF com módulo ICM. A gente tem também a árvore de boia com o AKS 4100, que é o nosso sensor de nível analógico, que consegue fazer a medição completa de nível de forma milimétrica, e a gente tem ainda o controlador EKE 347, que faz a junção do sinal de leitura do nível da árvore de boia para o controle do ICAD e injeção proporcional junto ao separador. A proposta é unir teoria e prática em um único tutorial de comissionamento. Mas antes de entrar na configuração, nós faremos uma introdução técnica para contextualizar a função do separador no regime de refrigeração, a influência do nível na estabilidade da operação, a diferença entre controle de nível on-off e proporcional, o comportamento da amônia na expansão com formação de flash gas e principalmente como as variações de nível podem impactar na pressão, temperatura de operação, estabilidade de sucção e no desempenho energético do sistema. Depois dessa introdução, nós seguiríamos uma sequência prática bem definida. Primeiro, nós vamos apresentar a bancada e a arquitetura da aplicação. Em seguida, nós vamos identificar os sensores, os elementos de atuação e as camadas de proteção instaladas na bancada. Na sequência, nós faremos o reset de fábrica do controlador EKE 347, do AKS 4100 e do ICAD 600B para fazer uma configuração completa depois disso. Por fim, nós entraremos na parametrização do controlador e do atuador. Faremos a configuração do AKS 4100, mostraremos as diferenças entre a versão de cabo e a versão de haste, ajustaremos o comprimento do pêndulo, explicaremos o que são as zonas mortas e as constantes dielétricas aplicadas à amônia, conforme o regime de operação, e vamos realizar testes funcional de nível alto e nível baixo. Por fim, validaremos a precisão da medição utilizando uma régua de nível e a trena para fazer uma comparação e entender se o que está sendo mostrado no display da AKS 4100 condiz com uma medição realizada no ato. O foco desse conteúdo não é apenas mostrar como parametrizar os equipamentos, mas também explicar por que cada ajuste é importante para estabilidade, segurança e desempenho da planta. De forma resumida, a intenção é que a gente mostre como seria uma migração de uma aplicação onde hoje existe um sistema de controle on-off e migrar ele para um sistema de controle proporcional, conforme os ajustes que a gente vai mostrar aqui. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica do separador no controle on-off versus um controle proporcional. Em aplicações convencionais, o controle de nível costuma operar por histerese, utilizando sensores pontuais e válvula solenoide em um ciclo de abertura e fechamento para a alimentação do separador. Essa solução é funcional e amplamente utilizada, mas dependendo da aplicação pode gerar variações mais abruptas de nível e instabilidade no regime do separador. Quando a injeção ocorre em pulsos, a condição interna do separador se altera de forma mais intensa. Isso influencia o comportamento de evaporação, a formação do flash gas e a pressão de sucção. Como a temperatura de evaporação depende diretamente da pressão, essas oscilações também afetam a estabilidade térmica do processo e podem levar compressores e demais componentes a operar em um regime menos estável. No controle proporcional, a lógica muda. Em vez de ciclos de abertura e fechamento, passamos a ter uma injeção modulante com ajuste contínuo da vazão do líquido conforme a necessidade real do sistema. Na prática, isso tende a proporcionar maior estabilidade de nível, menor oscilação de pressão de sucção e melhor comportamento térmico do separador, e uma operação mais previsível. Além da estabilidade, o controle proporcional também pode reduzir desgaste associado a ciclos repetitivos de atuação, e em muitas aplicações contribuir para ganhos energéticos. Esses ganhos dependem da carga térmica, da condição da planta, do dimensionamento dos componentes e da qualidade da parametrização, mas o ponto central é que a melhoria da estabilidade normalmente traz benefícios operacionais concretos. Agora que nós falamos um pouquinho sobre o controle de injeção on-off versus o controle proporcional, nós vamos falar um pouco sobre a termodinâmica da expansão da amônia, da formação de flash gas e da importância da seleção do cone da válvula ICM quando aplicado para expansão em sistemas de separadores, como é o caso da nossa aplicação. A expansão da amônia no ponto de injeção é um dos fenômenos centrais dessa aplicação. Ao passar pelo elemento de controle, ocorre uma queda de pressão e
parte do líquido sofre evaporação instantânea, formando o flash gas. Esse comportamento influencia diretamente o regime interno do separador e, por consequência, a estabilidade da sucção do sistema. Por isso, além da medição e do controle, a seleção correta do conjunto de válvula é fundamental. Nesta aplicação, nós utilizamos um bloco ICF com módulo ICM e um perfil de cone da ICM do tipo A. O cone A, por exemplo, costuma oferecer uma resposta mais adequada para controle fino em faixas de carga parcial, sendo frequentemente uma escolha apropriada para injeção proporcional em separadores. Já cones com maior capacidade, como o cone B, por exemplo, podem ser necessários em aplicações de maior demanda, mas se houver superdimensionamento, a válvula tende a trabalhar em posições muito baixas de abertura, reduzindo a resolução efetiva de controle. Em termos práticos, uma seleção inadequada de cone e capacidade pode fazer a válvula operar em uma faixa estreita demais, dificultando a modulação fina e reproduzindo parte da instabilidade que se deseja eliminar ao sair de uma lógica de controle on-off. Agora nós vamos entrar então na aplicação mostrando, a bancada didática que está montada aqui, onde a gente tem uma aplicação completa de controle de nível proporcional. A medição contínua de nível é feita por um AKS 4100, que é um sensor de radar de onda guiada instalado na árvore de boia. Como camada de proteção, nós temos dois sensores LLS 4000, sendo um configurado para nível alto e outro para nível baixo. O sensor de nível alto, ele atua como uma proteção dos compressores e também participa na lógica de bloqueio da injeção, enquanto que o sensor de nível baixo atua na proteção contra a cavitação das bombas. Os sinais dessa bancada são recebidos por um controlador EKE 347. Ele recebe o sinal analógico de 4 a 20 mA do AKS 4100, recebe também os sinais das proteções e a partir disso gera comando de controle para atuação modulante. A atuação modulante é feita por um ICAD 600B, que recebe sinal analógico do controlador EKE 347 e posiciona um módulo ICM montado em bloco ICF, nesse caso com cone A. Além da modulação proporcional, esse bloco também possui uma solenoide de fechamento total de injeção, que funciona como uma camada adicional de segurança e intertravamento. Isso significa que mesmo com a falha da malha proporcional em funcionamento, ainda existe a possibilidade de bloqueio total da alimentação em condição de alarme ou necessidade operacional. Também é importante destacar que em muitas aplicações de campo, o LLS 4000 pode ser substituído por sensores AKS 38, que continuam sendo bastante conhecidos e amplamente utilizados em sistemas de amônia. Para garantir maior clareza durante o processo de comissionamento, essa execução será organizada em 4 blocos práticos. Primeiro, nós faremos o reset de fábrica dos dispositivos que estão aqui instalados. Depois, nós seguiremos para a parametrização inicial da aplicação. Em seguida, vamos realizar a calibração e os ajustes finos de medição e atuação. Por fim, executaremos os testes funcionais e a validação da leitura de todos os componentes. Nós vamos iniciar o procedimento com reset de fábrica dos 3 dispositivos principais dessa aplicação, que são o EKE 347, o AKS 4100 e o ICAD 600B. Esse passo é essencial para eliminar parâmetros remanescentes de aplicações anteriores ou testes que a gente realizou aqui na bancada que possam interferir no comportamento do sistema e para ter mais clareza na hora de fazer a parametrização a partir do zero da aplicação. Então, antes de a gente começar a fazer o procedimento de reset dos parâmetros de cada um dos componentes e a configuração dos mesmos, a gente vai apresentar aqui o conceito dessa bancada para mostrar que se trata, então, de uma replicação de um sistema de vaso separador, que seria esse componente aqui. Então, isso aqui simularia nosso vaso separador, esse cilindro aqui na vertical. Normalmente a gente sabe que seriam cilindros horizontais que são aplicados, mas por se tratar de uma aplicação de bancada, a gente fez ele nesse formato. Por vasos comunicantes aqui, então, a gente tem a conexão da nossa árvore de boia. Então, a gente tem aqui a nossa árvore de boia montada com a AKS 4100 sobre ela, os 2 sensores LLS 4000, o de nível alto e o de nível baixo, e a gente tem também aqui uma régua de nível que mostra fisicamente qual é o nível de fluido que a gente tem aqui. Então, a gente pode mostrar aqui mais perto para mostrar o nível que a gente tem de líquido, de fluido aqui dentro agora, nessa aplicação. Então o nível agora do fluido está mais ou menos nessa posição aqui. A gente está usando água, é transparente, então acaba que não aparece muito bem, mas é mais ou menos nessa posição. A gente tem aqui ainda também o conjunto de injeção
de amônia, né, que simularia o conjunto de injeção através de um bloco ICF com módulo ICM e o ICAD 600B aplicado. Então, esse seria o dispositivo responsável por fazer a injeção de amônia junto ao nosso separador, que se comunica com a árvore de boia, que por sua vez mede o nível de fluido dentro do sistema, né? E por fim o controlador EKI 347 junto ao quadro de controle, que faz então a união dos sinais de controle, né? Recebe o sinal de nível do AKS 4100 analógico de 4 a 20 mA e faz o controle também analógico do atuador ICAD 600B para a alimentação do nosso separador. No ICAD 600B, após o reset, nós vamos executar a calibração automática de curso para que o atuador reconheça corretamente os batentes físicos de abertura e fechamento da válvula ICM. Essa etapa ela é crítica para garantir a correspondência entre o sinal de comando recebido do EKI 347 e a posição real do atuador e a abertura efetiva da válvula. Então agora a gente vai começar o processo de reset do ICAD. Ele está instalado na bancada e está parametrizado, então a gente vai acessar o menu serviço, a gente vai entrar com a senha de serviço, que é 12 13 14 00. A gente vai em sistema, e vai dar um reset de fábrica. Então a gente está indo em Factory Reset, dá um Yes. Aqui ele pede uma confirmação se a gente realmente quer apagar. Vamos confirmar. Então aqui ele está agora como vem de fábrica. Então essa aqui seria a tela inicial do atuador ICAD. Então a gente vai confirmar. A gente quer fazer o modo de controle ser modulação. Então a gente confirma. Teriam outras possibilidades, como inclusive um controle on-off, mas aqui é modulação. Aqui a gente tem como selecionar manualmente ou autodetecção do módulo ICM. Então a gente tem aqui a informação de que está instalado no módulo ICM 20A, cone A, e aí a gente vai botar em selecionamento automático agora no display. Então vamos dar um autodetection. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma abertura e um fechamento total do curso do módulo ICM para identificar qual é o tamanho do módulo e assim configurar para ter o 0 e o 100% aberto definidos no ICAD. Então aqui ele já identificou que se trata de um módulo ICM 20, perfeito. O sinal de entrada de controle dele é 4 a 20 mA, podemos deixar dessa forma. Então aqui tem as configurações atuais, a gente vai avançar. Ele pede se a gente quer continuar com essas configurações, a gente confirma dando um Enter. Aqui ele pede se a gente quer habilitar o Modbus, a gente não está utilizando o Modbus nessa aplicação, então a gente pode dar um No. Aqui ele pede se a gente tem uma fonte UPS conectada. O ICAD ele tem esse recurso, né? Ele tem um cabo específico dedicado para isso, onde ele poderia estar conectado a uma fonte externa de energia para uma eventual falta de energia. E aí ele continuaria operando. Então a gente vai botar um No, a gente não tem isso na nossa aplicação. Em uma situação de emergência, o que acontece? A gente quer que ele feche, né? Então a gente vai deixar na opção fechado. Ele pede se a gente quer continuar com as configurações, vamos confirmar. Aqui tem a possibilidade de fazer com que ele nos lembre de uma manutenção preventiva. A gente não vai usar isso aqui nessa aplicação. E aí ele pede se a gente quer startar a operação. Então a gente dá um Yes. Como agora, nesse momento, ele está ligado já ao EKI 347 que a gente não resetou e ao próprio AKS 4100 lá instalado no EKI 347, ele acaba tentando abrir já, e no caso ele está em 49%, porque provavelmente o nível que está sendo medido demanda com que ele se mantenha aberto, né? Como a gente tem na aplicação aqui um nível de fluido estático, né, ele vai acabar ficando também dessa forma, porque ele não precisa ficar buscando manter o nível nessa aplicação. Agora nós vamos configurar o EKI 347, com a lógica completa de aplicação de controle de nível proporcional.
O controlador ele vai receber um sinal analógico de 4 a 20 mA do AKS 4100 para medição contínua de nível. Ele também receberá os sinais de proteção de nível alto e nível baixo e fará o envio do sinal analógico de 4 a 20 mA para o ICAD 600B. Para essa configuração, o EKE 347 possui um menu chamado Quick Setup. Se trata de um menu rápido, com acesso às principais configurações que fazem com que o sistema rode de forma muito rápida e simples. Então agora a gente vai fazer o procedimento de reset, a gente vai segurar a tecla Enter. Como eu já tinha entrado antes no menu aqui, ele não me pediu senha, mas ele vai pedir a senha e a senha é 300. Aí eu preciso entrar no menu Referência e eu preciso colocar o Mind Switch, que seria a posição que habilita ou não o funcionamento dele, em Off, para conseguir fazer alterações de parâmetros. Então aqui nesse momento eu vou estar desabilitando ele. Se a gente voltar para a tela inicial, a gente vai ver que ele está na posição Stop e o ICAD vai estar fechado. Então vou voltar, segurando o Enter. Vou até o menu de serviço. Aqui em aplicar defaults, né, que são as configurações padrão, eu vou dar um factory. Então eu estou voltando ele para as configurações de fábrica. Nesse momento aqui, automaticamente ele entra no menu no Wizard Setup, né? Então eu vou sair aqui só para mostrar onde a gente acessa esse menu, né? E vou mostrar a tela inicial sem ele estar configurado. Então a configuração inicial dele, ele vai estar parado, ele vai estar mostrando o nível porque ele já está pré-configurado para a entrada analógica, com os níveis de nível baixo e nível alto pré-definidos, mas a gente precisa fazer igual a configuração. Então a gente vai segurar o Enter e a gente vai até o menu Setup Wizard. Então a gente acessa esse menu e aqui ele vai dar um passo a passo. Então a gente pode fazer a alteração da linguagem, eu vou manter no inglês. Aqui ele pede se a gente quer aplicar as configurações default, a gente já fez isso. Configuração do sistema, qual é a nossa aplicação? A gente tem um ICAD mais um NC. O que é esse NC? Qualquer situação de alarme ou problema que acontecer vai forçar o fechamento do ICAD, tá? Então a gente pode manter a aplicação com essa configuração. Aqui, se ele estivesse operando em rede, no caso com outros controladores ligados, ele vai operar sozinho, então ele fica como master, senão a gente teria que configurar endereçamento, se não é esse o caso aqui. O princípio de regulação, a gente quer fazer o controle de nível baixo, então a gente deixa em nível baixo aqui. O set point inicial, a gente pode deixar em 50, não tem problema. Vou confirmar aqui. O limite inferior de alarme, então vamos deixar em 15, não tem problema, mas isso precisa ser ajustado conforme o separador onde está aplicado o sistema. E o limite superior em 85%. Aqui eu vou fazer uma alteração apenas para demonstração. Vamos supor que a gente fosse trabalhar com nível alto aí no máximo até 70%. Então ele assume que a partir disso ele vai acabar tocando um alarme. E nesse caso aqui, se ele der alarme de nível alto, ele vai fechar o ICAD e também vai fechar a bobina solenoide do bloco ICF da injeção. Vamos para o próximo parâmetro. Aqui são os parâmetros da banda P. Como é um controle proporcional integral, a gente pode fazer alterações aqui. Isso vai depender muito do tamanho do separador, do regime de entrada e saída de fluido desse separador. Então é um parâmetro que inicialmente a gente pode deixar assim e fazer alterações se necessário conforme a aplicação. Aqui ele pede quem manda sinal de nível, né? Então a gente já tem pré-definido que seria um AKS 4100. Vamos manter dessa forma. Aqui tem a opção de configurar o feedback de sinal das válvulas, a gente não está usando, mas a gente poderia, por exemplo, configurar. E na verdade, a gente vai configurar para corrente, porque o feedback de posição da válvula, ele é dado através do próprio ICAD. Então o ICAD, além de receber sinal de 4 a 20 mili, ele retorna com sinal de mesma proporção para o EKE, para ele saber em que posição o ICAD está de fato, tá? Então aqui a gente configura para corrente o sinal de feedback. Aqui a gente tem que definir qual é o valor em miliamperes que vai definir a posição
de totalmente fechado, então em 4 mA, que seria o nível 0, seria a posição fechada, digamos assim, e totalmente aberto do ICAD com 20 mA. Aqui tem a configuração do alarme comum, são configurações que a gente não precisa alterar para essa aplicação, a gente pode deixar como está aqui. E aí a gente finalizou a configuração básica para o funcionamento da aplicação de controle proporcional. Vou confirmar a aplicação dessas configurações. A gente vai voltar agora. E a gente pode já ir em referência e habilitar o funcionamento dele. Então, a partir desse momento, ele já começa a atuação do ICAD. Como ele está vendo um nível aqui, o set point está mais baixo, ele teve uma abertura bem pequena. Se eu mudar o set point, a gente vai fazer isso só para demonstração, vamos supor que a gente aumente aqui o nível para alguma coisa na casa dos 70%, 67,5%, o ICAD automaticamente vai abrir para responder e alimentar o meu separador. Então, quanto maior a diferença entre o que ele está medindo e o que a gente quer, mais rápido ele responde, e esses ajustes de velocidade de resposta podem ser feitos através do controle proporcional e integral. Até a gente vai entrar aqui só para mostrar aonde a gente faz esses ajustes, né? Então a gente vai aqui em controle, e aqui a gente tem o tipo de controle, o método de controle, né? Então ele já está configurado de fábrica para o controle proporcional integral, que é o controle o ajuste mais fino que a gente consegue fazer através desse controle. O princípio de regulação que a gente viu no menu inicial, a banda P, que a gente falou antes, o tempo de integração, então isso aqui também vai mudar o tempo de resposta para a atuação do ICAD, né? Então, conforme for a diferença entre o set point e o valor medido, esse tempo aqui ele pode fazer com que a abertura e o fechamento ocorram de forma mais rápida. A banda neutra, 2%, a gente pode manter. E aqui o mínimo e o máximo de abertura, né, de 0 a 100%, então eu poderia limitar isso aqui também. Então, basicamente, são essas as configurações principais, então é extremamente simples e fácil para a aplicação, é só seguir o menu Setup Wizard e a gente vai ter todas as configurações necessárias para a aplicação de um sistema de injeção proporcional funcionando. Uma das partes mais importantes desse tutorial será a configuração e aplicação prática do AKS 4100 que vamos fazer agora. Na bancada nós temos um AKS 4100 versão de cabo já instalado. Também vamos apresentar um AKS 4100 versão de haste, novo na caixa, para comparar características e discutir critérios de aplicação. No caso da versão de cabo, será mostrado o ajuste correto do pêndulo, incluindo o comprimento adequado para a geometria da árvore de boia aqui aplicada. Após a parte de ajuste mecânico, nós vamos entrar em um ponto técnico importante, que são as zonas mortas superior e inferior, e a constante dielétrica da amônia, que deve ser introduzida no AKS 4100 para que ele tenha uma maior precisão na medição. As zonas mortas reduzem o curso efetivamente utilizável de medição, e por isso o posicionamento do sensor e a parametrização precisam considerar essa limitação desde o início do projeto. Então a gente agora, antes de fazer o procedimento de reset do AKS 4100, a gente vai mostrar algumas informações que são importantes, né, para entender por que alguns dos parâmetros que a gente vai acabar inserindo foram inseridos ali, né? Então a gente tem aqui algumas marcações que foram feitas justamente para mostrar as principais medidas e as mais importantes da configuração. Então inicialmente a gente tem na parte de baixo essa linha azul aqui, demarcando a posição onde está o contrapeso do cabo, né, do AKS 4100. Então esse aqui seria o final do contrapeso, ou onde ele está preso, no caso, dentro aqui da nossa árvore de boia. A primeira marca aqui seria a distância da zona morta inferior. Então essa distância aqui é uma distância aproximada de 120 mm para nossa aplicação, mas no manual do próprio AKS 4100, esses valores aqui eles variam conforme o comprimento total da sonda
e conforme a constante dielétrica que pode ser configurada, que pode fazer com que essa distância diminua, né? Aumentando então o espaço de medição útil, né, do AKS 4100. Então, como nós temos uma aplicação aqui montada com água, que é um fluido que não tem uma constante dielétrica específica, a gente está assumindo que a zona morta é com base na tabela do AKS 4100, do datasheet, que informa que para uma sonda de aproximadamente 800 milímetros, que é o comprimento total da nossa árvore aqui, a gente vai ter algo em torno de 115, 120 milímetros, tá? Então, marquei aqui para a gente saber. Então, a gente tem 120 milímetros de zona morta, significa que desse ponto para baixo, a gente não tem um nível preciso sendo medido. Então, esse aqui seria o nosso ponto zero, né? Então, nessa posição aqui, digamos assim, seria o nosso 0 milímetros ou 0 miliamperes, né? Começaria o nosso nível, o nosso controle a partir desse ponto. Logo mais acima aqui, eu só tenho duas marcas que eu coloquei medidas conhecidas. Essa maior, a de 350 milímetros, é exatamente a medida que a gente tem agora na no nosso fluido aqui. Depois a gente vai fazer um escoamento até essa posição para mostrar a mudança no display. E aqui na parte superior, então, a gente tem a zona morta superior. A zona morta superior, ela começa a ser medida a partir da base da flange, onde o AKS é preso, 120 milímetros para baixo. Isso é uma posição fixa. Então, nessa posição aqui, a gente tem 120 milímetros que também não podem ser medidos e seria o nosso 20 miliamperes, seria o nível máximo que a gente consegue medir. E aqui a gente tem a medida de 610 milímetros, que nada mais, nada menos é do que a nossa medida útil entre a zona morta inferior e a zona morta superior. Então, a gente tem um curso de 610 milímetros nessa aplicação. Então, esse aqui seria o nosso 0% e aqui seria o nosso 100% de nível. Aí, junto com a AKS 4100, vem uma etiqueta, a gente pode mostrar aqui, onde a gente diz o tipo da haste, no caso, que é o cabo, o comprimento desse cabo, 850 milímetros, a posição dos 4 miliamperes, aqui eu defini 150 na época na aplicação, mas a gente hoje está com 120 milímetros definidos aqui, e os 100% que seriam os 120 milímetros da zona morta superior. Então esses são os principais parâmetros que a gente vai configurar, uma vez que depois de montado a gente não tem mais acesso a saber aonde estão as posições, principalmente do contrapeso que fica no fundo aqui da árvore de boia, né? Então esses dados aqui eles são importantes, eles devem ser armazenados para que numa eventual necessidade de reconfiguração eles possam ser facilmente encontrados. Então agora a gente vai fazer o procedimento de reset do AKS 4100. Ele agora está medindo exatamente configurado para essa aplicação, então ele está mostrando o nível de 364. Lembrem que a gente mostrou na árvore de boia a marca estava mais ou menos na ordem de 350 milímetros, né? Então um erro aí na ordem de 10 milímetros, muito baixo. Lembrando que a gente está usando água, que não é um fluido ideal para essa aplicação, né? Que não tem uma constante dielétrica para ajuste e acaba que tem pequenos erros de medição, mas a intenção é mostrar a precisão da medição, né? Então a gente vai dar o reset agora, para acessar aqui, a gente dá um Enter aqui, ou seta para a direita, a gente vai achar o menu Supervisor, a gente vai acessar ele. Para isso ele vai pedir uma senha. A senha é a sequência de teclas bem específica, então é seta para a direita, Enter, seta para baixo, seta para cima, seta para a direita e Enter. Então a gente acessou o menu Supervisor. Agora a gente vai procurar o menu para dar o reset. Então a gente vai aqui no menu 2.9, onde a gente tem a configurações e reset. A gente vai dar um seta para a direita para acessar. E aí a gente tem aqui no menu 4 Reset Factory, né? Então a gente vai resetar para as configurações de fábrica. Então a gente vai acessar, ele pede se a gente quer fazer, a gente vai dar um Yes, vai confirmar. E a partir desse momento ele assume as configurações de fábrica. Onde a gente pode checar isso, né? A gente vai checar isso a partir das informações mostradas no display do Quick Setup. Então, ó, o comprimento do cabo que a gente tinha definido em 850 milímetros já foi para 5.000 milímetros, que é o comprimento máximo que ele pode assumir, bem como as distâncias superior, os 120 milímetros da zona morta superior, que é os 20 miliamperes, e os
4.877, que já desconta a zona morta inferior que vem configurada de fábrica, né, no 4 mA. Então a gente vai acessar o Quick Setup, aqui ele pede se a gente quer acessar ou não, a gente vai dar um Yes. Aqui ele pede o tipo de haste que a gente está usando, então é o cabo, Single Cable, a gente mantém dessa forma. Teriam as outras opções aqui, a gente vai manter. Aqui ele pede o comprimento da sonda, então a gente tem que inserir o comprimento da sonda, que é 850 mm para essa nossa aplicação. Então seta para a direita, aqui eu vou botar em 0, seta para a direita, aqui a gente vai para o 8, e aqui a gente vai botar os 850. Esse alarme é porque ele agora perdeu as referências, né? Então ele vai ficar tocando esse alarme até a gente configurar. Já que ele está ligado ao EKI 347, ele está entendendo que o nível não está dentro da faixa que a gente quer. Aqui o valor que seria o nosso 0, então a gente tem que descontar dos 850 os 120 mm, que é a nossa zona morta inferior. Então a gente vai colocar aqui 730. milímetros, então dos 850 a gente sobe 120 milímetros, a gente tem os 730. Confirmamos aqui. A zona morta superior, que são os 20 miliamperes no caso, a gente tem como 120 fixo, default, a gente mantém. E aqui ele diz que a gente completou as configurações, então basicamente são somente essas configurações, é o comprimento da haste e as posições de referência da zona morta inferior e superior, para ele saber qual é o range de medição que ele tem. Aqui no final é importante a gente, ele pede aqui se a gente quer guardar ou não as informações, então a gente precisa dar um yes, tá? Para confirmar que as configurações estão ok. Então aqui ele passa a medir agora e dá as informações devidas conforme o comprimento da haste que a gente tem aplicado. Então ele está mostrando 385 mm de nível, conforme a gente viu lá, a gente tem marcado algo em torno de 350 mm. A distância aqui seria uma medição a partir da base do próprio AKS até o nível onde o fluido se encontra, né? Seria a distância, então até lá embaixo, né? Aqui ele dá a saída, então em quantos por cento estaria o nível agora dentro do range de medição. Então o volume de líquido aqui presente equivale a 56% do nível, né, do range do nível ali, que são 610 milímetros que a gente tem, né? Aqui o sinal de saída correspondente para esse nível. E aí a gente volta a mostrar a distância. E aí a configuração está pronta. Então esse aqui é o AKS 4100 versão haste, né? Então basicamente ele é exatamente igual ao AKS 4100 versão cabo que a gente tem instalado aqui na bancada. A única diferença, basicamente, ele vem com cabo no comprimento de 5.000 milímetros ou 5 metros, né? Mas ele vem com uma haste rígida, fixa, né? E aí para fazer a instalação a gente passa o cabo por dentro, né? E aí essa haste ela é rosqueada nessa posição, né? Então basicamente essa haste ela serve como um guia, né? Para um posicionamento retilíneo, no caso, né? Então a onda guiada ela acaba passando aqui por dentro e aí na ponta dessa haste vai um acessório para prender o cabo, então o cabo tem que ser cortado, eu vou mostrar esse acessório para vocês, e ele é preso aqui na ponta e ele acaba ficando com um comprimento fixo, né? Então esses aqui são os acessórios que fazem parte do conjunto, né, do AKS 4100 versão haste. Então a gente tem aqui a etiqueta para marcação das principais informações de medida, né, para saber o comprimento da sonda depois que ela for introduzida, né, num recipiente ou na aplicação, na árvore de boias. Tem os parafusos Allen aqui para fazer a junção das etapas da haste, no caso aqui essa aqui é em 2 etapas, né, tem um comprimento fixo. E aqui é o acessório para prender o cabo que vai na ponta. Então basicamente a gente passa o cabo, insere o cabo aqui na haste e aí ele fica posicionado aqui na versão, no final da haste. Então aqui a gente só vai fazer para simular como seria, mas basicamente esse acessório seria instalado aqui na ponta. Aqui tem um plástico que tem que ser removido, mas no caso depende do comprimento, se corta no comprimento necessário, se faz a instalação e ele ficaria preso aqui no final
da haste nessa posição. E aí o Allen serve para prender o cabo e ele ficar fixo nessa posição. Então agora aqui, só para exemplificar na aplicação, no caso, a gente substituiu o AKS 4100 por um sinal de uma geradora de sinal 4 a 20 mA, né, para fazer variações de nível e vocês enxergarem o comportamento dinâmico do ICAD, né, de abertura e fechamento, para responder da forma mais rápida possível com abertura e fechamento, né, tentando manter a estabilidade do sistema, né. Então o nosso set point agora ele está mostrado ali no canto superior direito em 67,5%, né, e o nosso nível está em 63,6% estável, né. Então o ICAD ele entendeu que nessa posição aberta de 58%, digamos assim, ele está conseguindo manter, né, uma estabilidade e ele vai aos poucos tentar aumentar a abertura para tentar chegar no 67%, mas de uma forma bem gradual. E isso tem tudo a ver com o controle IPI, com a banda proporcional, com o tempo de integração que pode ser ajustado para ele fazer responder mais rápido ou mais devagar. Então agora a gente vai alterar um pouco o nível, né? Então vamos supor que o nível fosse subir um pouco agora, né? Então chegando mais perto do set point, o ICAD começa a responder fechando, né? Então tudo vai depender da velocidade com que esse nível varia, né? Se eu fizer uma subida abrupta, por exemplo, né, que acontece em algumas situações, vocês vão ver que ele vai responder de forma muito rápida e vai acabar fechando praticamente a zero, né, porque ele viu que teve um incremento muito grande, assim como no próprio decremento ele também vai tentar abrir para recuperar o nível da forma mais rápida possível. Então se eu deixar o nível cair muito rápido, ele vai tentar abrir muito para conseguir chegar na alimentação e recuperar o nível, né? Então esse tempo de resposta está atrelado à velocidade com que muda o nível versus o que eu tenho como um set point. E isso pode ser ajustado através dos controles proporcional integral. A gente vai fazer uma simulação de nível agora, então a gente tem setado em 70% o nível alto, tá? Eu vou botar um pouquinho acima de 70%. E vai soar o alarme, tá? Mas por que não soa de forma imediata? Porque existe um delay que é configurado, tá? Ele está configurado em 10 segundos. Então depois de 10 segundos, o alarme dispara. Então a gente volta para dentro da faixa e o alarme para. Esse alarme aqui, no caso de nível superior, também seria o alarme que faria com que a válvula solenoide fechasse para evitar a entrada de líquido caso o ICAD falhasse ou qualquer outra situação acontecesse. No nível inferior ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então se o nível baixar abaixo dos 15%, depois de 10 segundos ele vai acabar soando um alarme. O ICAD está tentando recuperar o nível, então ele vai abrir 100%, já vai tocar o alarme. Vou subir aqui, ele já parou. Então essa é a resposta do sistema de controle proporcional com a variação de nível que é dada pelo AKS 4100. Agora que nós fizemos a configuração do AKS 4100, nós vamos fazer uma validação prática da precisão de medição. A bancada possui uma régua de nível instalada na árvore de boia e utilizaremos também uma trena para a conferência física do nível. Então a gente vai conseguir enxergar na prática qual é o nível do fluido que está ali dentro, no caso a gente está utilizando água, então a gente consegue enxergar em que altura está o líquido e a gente consegue fazer uma medição para entender se o parâmetro de medida que está sendo mostrado como nível no display do AKS 4100, bem como no próprio display do EKE 347, coincide com o valor medido diretamente na árvore de boia. Com maior estabilidade de nível e melhor qualidade de injeção, tende-se a obter menor oscilação de pressão de sucção, maior previsibilidade térmica de aplicação, melhor estabilidade geral do sistema e redução de esforços cíclicos em componentes. Em determinadas aplicações, essa estabilidade pode permitir ajustes operacionais mais eficientes e, consequentemente, impacto positivo no consumo de energia. O ganho real, no entanto, depende da condição da planta, da carga térmica, dos set points
do dimensionamento da válvula e da qualidade da instalação e da parametrização. Por isso, o controle proporcional deve ser entendido como uma estratégia de estabilidade, segurança e eficiência, e não apenas como uma substituição simples de componentes. Em termos práticos, normalmente em sistemas que possuem muita variação e amplitude nas pressões, tendem a trabalhar com set points mais baixos para fazer a compensação dessas variações de amplitude de temperatura e pressão dos separadores. Isso normalmente ocasiona consumo excessivo de energia, o que pode ser melhorado a partir da instalação e aplicação de um sistema proporcional. É sabido que variações de 1 grau Celsius tendem a gerar uma economia na ordem de 2 a 3% da conta de energia de um sistema de refrigeração industrial. No vídeo de hoje, a gente apresentou a configuração completa de uma aplicação de controle de nível proporcional para separadores de amônia, desde os fundamentos teóricos até a validação prática em bancada. Ao longo desse vídeo, nós demonstramos a diferença entre os controles on-off e o controle proporcional. Mostramos a arquitetura da aplicação com os dispositivos AKS 4100, EKE 347, além do ICAD 600B montado sobre um bloco ICF com módulo ICM. Nós executamos ainda o reset completo desses componentes e a parametrização total desses dispositivos. Abordamos ajustes críticos de medição no AKS 4100, incluindo a versão de cabo e a versão de haste. E explicamos a influência das zonas mortas e da constante dielétrica da amônia e a validação das proteções para leitura de nível na prática. O controle proporcional representa uma evolução importante na forma de controlar nível em separadores, com benefícios relevantes em estabilidade de processo, segurança operacional e potencial de eficiência energética, desde que aplicado com correto dimensionamento, montagem e comissionamento. Para aplicações reais, a seleção do cone, o dimensionamento da válvula e a análise de capacidade devem sempre ser avaliadas conforme a carga térmica e o regime da planta. Ferramentas como o Cool Selector e o suporte técnico especializado da Vaportec podem auxiliar nessa etapa.